Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui numa videoaula sobre o Enem, praticando Enem. Essa videoaula ela é um pouco mais extensa, um pouco mais longa, porque nós vamos trabalhar 5 questões de Enem, que já caíram no Enem. Então a gente vai analisar, ler o texto e discutir um pouco sobre essas questões, ok? Então vamos lá. A primeira questão que eu trago aqui ela tem o seguinte texto. Eu vou fazer a leitura do texto em espanhol, em seguida a gente traduz e vai para a questão. Los fallos de software en aparatos médicos como marcapasos van a ser una creciente amenaza para la salud pública, según el informe de Software Freedom Law Center, SFLC, na sigla en inglés, ¿no? Que ha sido presentado hoy en Portland, Estados Unidos, en la Open Source Convention, OSCON. La ponencia Muerto por el Código, Transparencia de Software en los Dispositivos Médicos Implantables, aborda el riesgo potencialmente mortal de los defectos informáticos en los aparatos médicos implantados en las personas. Según SFLC, millones de personas con condiciones crónicas del corazón, epilepsia, diabetes, obesidad e incluso la depresión dependen de implantes, pero el software permanece oculto a los pacientes y sus médicos. La SFLC recuerda graves fallos informáticos ocurridos en otros campos, como en elecciones, en la fabricación de coches, en las líneas aéreas, comerciales o en los mercados financieros. Então, o texto aí do jornal El País é uma fonte recorrente de textos para o Enem. E o texto diz assim, ele fala sobre aquela questão de que muitas vezes o software, o programa, o código, ele é desenvolvido por uma empresa e ele é mantido em segredo, ele é mantido fechado, ninguém tem acesso a ele, né? Pessoas de fora. E muitas vezes esse código ele pode conter algum erro, alguma coisa assim, que vai futuramente prejudicar uma pessoa, por exemplo, que usa um aparelho médico que usa esse software, né? Ele diz o seguinte, vamos lá. As falhas de software, né? Software, um programa de computador, um código, as falhas de software em aparelhos médicos, como marca-passos, vão ser uma crescente ameaça para a saúde pública, segundo o informe da Software Freedom Law Center, SFLC, que foi apresentado hoje em Portland, nos Estados Unidos, na Open Source Convention, ou SCON. A palestra Morto pelo Código, Transparência do Software nos Dispositivos Médicos Implantáveis aborda o risco potencialmente mortal dos defeitos informáticos nos aparelhos médicos implantados nas pessoas. Segundo a SFLC, milhões de pessoas com condições crônicas do coração, epilepsia, diabetes, obesidade e inclusive depressão dependem de implantes, mas o software permanece oculto aos pacientes e seus médicos. A SFLC recorda graves falhas informáticas ocorridas em outros campos, como em eleições, na fabricação de carros, nas linhas aéreas comerciais ou nos mercados financeiros. Observe que em nenhum momento do texto ele está citando casos em que pessoas morreram. Ele fala aí que é algo possível, já que existem falhas de software em tantos outros campos, em tantas outras áreas, por que não haveria, então, né, essa possibilidade de haver com os dispositivos médicos implantados nas pessoas? Então, é uma preocupação aí. Então, houve um evento onde houve uma palestra que tratava exatamente sobre essa questão aí, né? Aí a gente tinha o item, a questão, que dizia o seguinte. O título da palestra citado no texto, se nós voltarmos, está aqui, ó, a palestra Morto pelo Código, Transparência do Software nos Dispositivos Médicos Implantáveis. Então, o título dessa palestra, ela antecipa o tema que será tratado e mostra que o autor tem a intenção de, letra A, relatar novas experiências em tratamento de saúde. Então, são novos experimentos, novas coisas em saúde que vai ser tratado aí? Não. Letra B, alertar sobre os riscos mortais de determinados softwares de uso médico para o ser humano. Veja, ele lá no texto ele fala sobre riscos, né? Ele não está falando o que aconteceu. Então, realmente são riscos que podem acontecer, né? Então, essa é a resposta. Ele vai alertar, ele está dizendo assim, ó, minha gente, pode ser que aconteça de alguém morrer por causa da falha em um desses dispositivos médicos implantados em alguma pessoa.
Letra C dizia denunciar falhas médicas na implantação de softwares em seres humanos. Primeiro, não se implanta software em ser humano. Segundo, que ele não está denunciando nada. Ele está falando aí, alertando que há um risco, né? Letra D, divulgar novos softwares presentes em aparelhos médicos. Veja, a palestra do cara lá ele não é para divulgar novos softwares, é para alertar as pessoas sobre riscos mortais. Letra E dizia apresentar os defeitos mais comuns dos softwares em aparelhos médicos. Não, em nenhum momento ele citou defeitos, ele disse que pode vir a apresentar, então ele não está apresentando defeitos ainda, ok? Portanto, a resposta dessa questão é a letra B. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, questão 92, dizia assim: Bienvenido a Brasília. El gobierno de Brasil, por medio del Ministerio de la Cultura y del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, IFAM, da la bienvenida a los participantes de la 34ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, encuentro realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Respaldado por la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, el comité reúne en su 34ª sesión más de 180 delegaciones nacionales para deliberar sobre las nuevas candidaturas y el estado de conservación y de riesgo de los bienes ya declarados Patrimonio Mundial, con base en los análisis del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, del Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y la Restauración del Patrimonio Cultural, ICCROM, y de la Unión Internacional para la Conservação de la Naturaleza, IUCN. Gente, o texto ele fala sobre um evento que iria acontecer em Brasília, que já aconteceu, lógico, e é um evento que acontece recorrentemente. Essa é a 34ª sessão, né, desse Comitê do Patrimônio Mundial, e esse encontro é realizado pela Unesco. Ele acontece com base no modelo de uma convenção que aconteceu em 72, né, e essa é a 34ª sessão. São mais de 180 delegações de países diferentes que vão tratar sobre várias coisas. Esse texto ele é cheio de siglas e de nomes de instituições, né, de comitês, de vários institutos, e isso talvez enchesse aqui o texto e escondesse a informação principal que a gente vai precisar saber para responder a questão. Mas é uma questão simples, na minha opinião. Só que é um texto um pouco longo, com muitas siglas, muitos órgãos, mas a informação está muito ali simples, né? A questão, ela dizia o seguinte: o Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regularmente para deliberar sobre ações que visem a conservação e a preservação do patrimônio mundial. Entre as tarefas atribuídas às delegações nacionais que participaram da 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, destaca-se, então ele quer saber, dentre as várias tarefas que as delegações nacionais fazem, qual a gente poderia destacar. Então, qual alternativa traz aí uma tarefa que essas delegações nacionais deveriam fazer, ou fizeram, no caso, nessa 34ª sessão do Comitê do Patrimônio? Se nós voltarmos lá no texto, nós vamos ver que ele vai falar aqui o seguinte, que esse comitê ele se reúne para quê? Para deliberar sobre as novas candidaturas e o estado de conservação e de risco dos bens já declarados Patrimônio Mundial. Ou seja, eles se reúnem para tratar sobre novas candidaturas, sobre locais no mundo que se candidataram para receberem o status de patrimônio mundial, né, da humanidade. E além de discutir e ver se esses novos locais que estão se candidatando, se merecem ou não receber esse título, eles também fazem o quê? Eles analisam o estado de conservação e o estado de risco em que estão os bens que já foram declarados patrimônio. Então, eles analisam novas candidaturas de locais para patrimônio mundial, mas também analisam o estado de conservação e de risco daqueles locais que já foram declarados patrimônio mundial da humanidade anteriormente. Portanto, letra A diz assim: participação em reuniões do Conselho Internacional do Monumento e Sítios. A principal tarefa que eles fazem é a participação em reunião do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios? Não. Letra B, realização da cerimônia de recepção. A principal ou uma das principais tarefas dele é realizar a cerimônia de recepção da convenção? Não. Organização das análises feitas pelo Ministério da Cultura brasileiro. Em nenhum momento fala que há análises feitas pelo Ministério da Cultura brasileiro.
Letra D, discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônio mundial. Justamente, ele fala lá, né, que além de analisar as novas candidaturas, eles estudam, eles discutem sobre o estado de conservação e risco dos bens já declarados patrimônio mundial da humanidade. Portanto, resposta letra D. Letra E dizia, estruturação da próxima reunião do comitê. Quer dizer, então, que uma das principais tarefas dele, eles se reúnem para estruturar a próxima reunião. Não faz muito sentido, né? Vamos para a questão de número 93. Desmachupizar el turismo. Aqui a gente tem um neologismo, uma palavra que foi aí criada, né, utilizando o processo de formação de palavra, e a gente vai entender o contexto depois de fazer a leitura do texto. Vamos lá. É ya un lugar común escuchar aquello de que hay que desmachupizar el turismo en Perú y buscar visitantes en las demás atracciones. Y son muchas que tiene el país, naturales y arqueológicas, pero la ciudad de la Inca tiene un imán innegable. La Cámara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa el 70% de los ingresos por turismo en Perú, ya que cada turista que tiene como primer destino la ciudad de la Inca visita entre 3 y 5 lugares más, la ciudad de Cuzco, la de Arequipa, las líneas de Lasca, el lago Titicaca y la selva, y deja en el país un promedio de $2.200, unos 1.538 euros. Carlos Canales, presidente de Canatur, señaló que la ciudadela tiene capacidad para recibir más visitantes que en la actualidad, un máximo de 3.000, con un sistema planificado de horarios y rutas, pero no quiso avanzar una cifra. Sin embargo, la UNESCO ha advertido en varias ocasiones que el monumento se encuentra cercano al punto de saturación y el gobierno no debe emprender ninguna política de captación de nuevos visitantes, algo con lo que coincide el viceministro Roca Rey. Então, também um texto aqui ó, do El País, do jornal El País, e aí a gente tem aí, desmachupizar o turismo, tá? Ele diz o seguinte: já é comum escutar de que é preciso desmachupizar o turismo no Peru e buscar visitantes nas demais atrações, que são muitas, que tem o país, naturais e arqueológicas. Mas a cidadezinha Inca tem um imã inegável. Veja, quando ele fala desmachupizar, é tirar o foco do turismo do Peru, de Machu Picchu, né? Porque a maioria das pessoas que vão para o Peru tem como principal destino Machu Picchu. Só que existem outros locais no país que também são interessantes para se visitar. Então a palavra desmachupizar é tirar o foco de Machu Picchu e levar para outros locais, né? Aí continuando aqui. A Câmara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa 70% das entradas de turismo no Peru, já que cada turista que tem como primeiro destino a cidadezinha Inca visita entre 3 e 5 lugares a mais. A cidade de Cusco, a de Arequipa, as linhas de Nazca, o lago Titicaca e a selva. E deixa no país em média $2.200, que dá uns 1.538 euros. Carlos Canales é o presidente da Canatur. Canatur, uma empresa, né? A gente pode entender aqui uma empresa de turismo. Então, o Carlos Canales, que é presidente da Canatur, ele indicou que a cidadezinha tem capacidade para receber mais visitantes do que na atualidade, que é um máximo de 3.000, com um sistema planificado de horários e rotas. Mas ele não quis avançar, a ameaçar assim, dar um chute num número, numa cifra. No entanto, a Unesco advertiu em várias ocasiões que o monumento se encontra próximo ao ponto de saturação, né? Então ele já está lotado, saturado, e que o governo não deve trazer nenhuma política de captação, ele não deve desenvolver nenhuma política de captação de novos visitantes, algo com que concorda o vice-ministro Roca Rey. Então a Unesco, né, ela está dizendo, minha gente, não aumente o número de pessoas diárias aí, porque o aumento desses visitantes pode colocar em risco a integridade desse patrimônio mundial, né? Claro que o presidente lá da agência de turismo, ele quer aumentar porque ele quer receber mais dinheiro, mas do ponto de vista da Unesco e do governo, não se deve aumentar porque é preciso preservar esse patrimônio. Pode colocar em risco se aumentar o número de visitantes. Aí a questão vinha e dizia o seguinte: a reportagem de jornal espanhol mostra a preocupação diante de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo vocábulo desmachupizar, referindo-se, a letra dizia, a escassez de turistas no país. A palavra desmachupizar se refere à escassez, à falta de turistas no país? Não. Letra B, ao difícil acesso ao lago Titicaca? Não. A destruição da arqueologia no país, a palavra desmachupizar significa destruir a arqueologia no país? Não.
Ou a palavra desmatupizar tem a ver com o excesso de turistas na terra dos Incas? Sim, é por esse problema, o excesso de turistas, que é preciso desmatupizar, tirar o foco de Machu Picchu. Portanto, a palavra desmatupizar tem relação com o excesso de turistas na terra dos Incas. Letra A dizia a falta de atrativos turísticos em Arequipa. Não. Vamos agora para a questão de número 94. Lembrando que nós vamos hoje até a questão 95, ok? El tango. Ya sea como danza, música, poesía o cabal expresión de una filosofía de vida, el tango posee una larga y valiosa trayectoria jalonada de encuentros y desencuentros, amores y odios, nacida desde lo más hondo de la historia argentina. El nuevo ambiente es el cabaret. Su nuevo cultor, la clase media porteña, que ameniza sus momentos de diversión con nuevas composiciones, sustituyendo el carácter malevo del tango primitivo por una nueva poesía más acorde con las concepciones estéticas provenientes de Londres y París. Ya en la década del 20, el tango se anima incluso a traspasar las fronteras del país, recalando en lujosos salones parisinos, donde es aclamado por públicos selectos que adhieren entusiastas a la sensualidad del nuevo baile. Ya no es privativo de los bajos fondos porteños. Ahora se escucha y se baila en salones elegantes, clubs y casas particulares. El tango revive con juveniles fuerzas en agironadas versiones de grupos rockeros, presentaciones en elegantes reductos de San Telmo, barracas y La Boca y películas foráneas que lo divulgan por el mundo inteiro. Então o texto aí, como nós vimos, ele está falando sobre o tango. Ele diz o seguinte: o tango, quer seja como dança, música, poesia ou cabal expressão de uma filosofia de vida, o tango possui uma longa e valiosa trajetória. Ela é marcada de encontros e desencontros, amores e ódios, nascida desde o mais profundo da história argentina. O novo ambiente é o cabaré. Cabaré aí não tem um sentido de prostíbulo não, tá? Como em alguns locais a gente pode talvez em português entender. Seu novo público, a classe média portenha. Portenha é aí o adjetivo que indica algo pertencente a Buenos Aires, né? Que ameniza seus momentos de diversão com novas composições, substituindo o caráter malévolo do tango primitivo por uma nova poesia, em mais acordo com as concepções estéticas provenientes de Londres e Paris. Já na década de 20, o tango se anima inclusive a ultrapassar as fronteiras do país, sendo executado em luxuosos salões parisianos, onde é aclamado por públicos seletos que aderem entusiasmados à sensualidade da nova dança. Já não é algo exclusivo dos bairros afastados, né, de Buenos Aires. Agora se escuta e se dança em salões elegantes, clubes e casas particulares. O tango revive com juvenis forças em diferentes versões de grupos roqueiros, apresentações em elegantes redutos de São Telmo, Barracas e La Boca e em filmes forâneos que divulgam o tango pelo mundo inteiro. Aí a gente tem a questão. Sabendo-se que a produção cultural de um país pode influenciar, retratar ou inclusive ser reflexo de acontecimentos de sua história, o tango, dentro do contexto histórico argentino, é reconhecido por, letra A dizia, manter-se inalterado ao longo de sua história do país. Não, a gente vê que o tango, ele ao longo do tempo mudou. Ele era uma dança mais sensual, né, mais assim, e ele foi perdendo um pouco esse caráter aí sexual, vamos dizer assim, e junto das influências que sofreu, né, de Paris e de Londres, enfim. Letra B. Influenciar os subúrbios sem chegar a outras regiões. O tango é reconhecido por ter ficado só no subúrbio de Buenos Aires? Não, ele ultrapassou as fronteiras do país, né? Letra C. Sobreviver e se difundir, ultrapassando as fronteiras do país. Justamente isso, o tango é reconhecido por isso, por ele ter sobrevivido, por ter se difundido, se espalhado, ultrapassando as fronteiras da Argentina. Letra D, dizia que era manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais. E letra E, ignorar a influência de países europeus. Não, ele teve sim influência desses outros países, tanto que ele mudou aquele caráter malévolo que ele fala no texto do começo, né, para algo mais de acordo com as concepções estéticas lá de Londres e de Paris, ok? Vamos para o último texto. O último texto, o título é Es posible reducir la basura.
En México se producen más de 10 millones de metros cúbicos de basura mensualmente, depositados en más de 50.000 tiraderos de basura legales y clandestinos, que afectan de manera directa nuestra calidad de vida, pues nuestros recursos naturales son utilizados desproporcionalmente como materias primas que luego desechamos y tiramos, convirtiéndolos en materiales inútiles y focos de infección. Todo aquello que compramos y consumimos tiene una relación directa con lo que tiramos. Consumiendo racionalmente, evitando el derroche y usando solo lo indispensable, directamente colaboramos con el cuidado del ambiente. Si la basura se compone de varios desperdicios y si como desperdicios no fueron basuras, si los separamos adecuadamente, podremos controlarlos y evitar posteriores problemas. Reciclar se traduce en importantes ahorros de energía, ahorro de agua potable, ahorro de materias primas, menor impacto en los ecosistemas y sus recursos naturales y ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. É necessário saber para começar a actuar. Então o texto diz que é possível reduzir o lixo. Basura é lixo. Então a gente tem aí, no México se produzem mais de 10 milhões de metros cúbicos de lixo mensalmente, depositados em mais de 50 mil lixões, né, aí depósitos de lixo, legais e clandestinos, que afetam de maneira direta nossa qualidade de vida, pois nossos recursos naturais são utilizados desproporcionalmente, como matérias-primas que logo descartamos e jogamos, convertendo-os em materiais inúteis e focos de infecção. Tudo aquilo que compramos e consumimos tem uma relação direta com o que jogamos, do que descartamos. Consumindo racionalmente, evitando o desperdício e usando somente o indispensável, diretamente colaboramos com o cuidado do ambiente. Se o lixo que se compõe de vários desperdícios, e se como desperdícios não fossem lixo, se os separássemos adequadamente, poderemos controlá-los e evitar posteriores problemas. Reciclar se traduz em importantes economias de energia, economia de água potável, economia de matérias-primas, menor impacto nos ecossistemas e seus recursos naturais e economia de tempo, dinheiro e esforço. É necessário saber para começar a atuar. Aí a questão, ela trazia o seguinte: a partir do que se afirma no último parágrafo, é necessário saber para começar a atuar. Né? Preciso conhecer para poder começar a agir. Pode-se constatar que o texto foi escrito com a intenção de: letra A, informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. Essa, sim, né? Letra B dizia assim: indicar os cuidados que se deve ter para não consumir alimentos que podem ser focos de infecção. Em nenhum momento do texto ele fala que é preciso ter cuidado para não consumir alimento que é foco de infecção. Não falou em alimento e foco de infecção. Letra C. Denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é o gerador dos dejetos produzidos no México. Veja, ele não fala que o consumismo é nocivo, ele fala a forma como nós descartamos e também, principalmente, porque não é só no México. Se a questão for o consumismo, não é só no México que vai ser um problema. Letra D. Ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforço a partir de 50 mil depósitos de lixo legalizados. Veja, o objetivo aí do texto não é ensinar a gente a economizar tempo, dinheiro e esforço, nem que a gente, ensinar como a gente fazer isso a partir de 50 mil depósitos de lixo legalizados. Não. Letra E. Alertar a população mexicana para os perigos causados pelos consumidores de matéria-prima reciclável. Quer dizer que as pessoas que consomem matéria-prima reciclável são pessoas que colocam em risco... não, nada a ver. Então, resposta correta, letra A. Bem, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula. Grande abraço.